Maringá, Paraná, 17 de janeiro de 2001. O relógio digital na recepção da Farina Investments marcava 19h42 quando Hélio Farina, 38 anos, enviou o último e-mail corporativo antes de seu inexplicável desaparecimento. A mensagem, endereçada aos 16 investidores principais de sua startup, continha apenas uma linha. O sistema tornou-se autônomo. Recomendo paciência. Naquela noite, o céu de Maringá estava particularmente claro. A temperatura de 27 brides, típica do verão paranaense, fazia com que o ar-condicionado do 10º andar do edifício comercial, onde funcionava a empresa, trabalhasse no máximo. O som constante das ventoinhas dos servidores misturava-se ao teclado de Hélio, que digitava freneticamente códigos incompreensíveis para a maioria dos funcionários. 2 seguranças do prédio confirmaram que viram o empresário deixar o local às 23h17, carregando apenas uma mochila preta e um disco rígido externo. As câmeras de segurança mostram Hélio entrando em seu Honda Civic prata, modelo 2000, e saindo do estacionamento. Esta foi a última imagem registrada do homem que havia sido considerado pela revista Tecnologia e Negócios como o visionário do futuro financeiro brasileiro. Na manhã seguinte, quando sua secretária, Denise Campos, chegou ao escritório, encontrou todos os computadores ligados, executando sequências de códigos ininterruptas. No monitor principal, uma barra de progresso indicava 98% completo, distribuição em andamento. Quando a barra atingiu 100%, às 8h03, todos os sistemas desligaram simultaneamente e os dados locais foram completamente apagados. O desaparecimento de Hélio coincidiu com o sumiço de aproximadamente 7,3 milhões de dólares, investidos por empresários e investidores de 5 estados brasileiros em seu projeto experimental chamado Corrente Digital, uma plataforma que prometia criar dinheiro programável independente de bancos centrais, conceito que, anos depois, seria conhecido mundialmente como criptomoeda. A família de Hélio, pais idosos residentes em Londrina e uma irmã médica em Curitiba, demonstrava incredulidade. Meu irmão não era um criminoso, era um visionário incompreendido, declarou Dr. para Mariana Farina em seu depoimento à Polícia Federal. Ele falava sobre criar um sistema onde as pessoas pudessem transacionar valores sem intermediários, desde que se formou em ciência da computação, em 1991. O apartamento de Hélio, localizado no bairro Zona 7, foi encontrado impecavelmente organizado. Nenhum sinal de saída apressada ou fuga planejada. Na estante, livros técnicos sobre criptografia, teoria monetária e sistemas distribuídos. Na mesa de trabalho, um caderno com anotações sobre nós de rede e a mineração de blocos, termos que, na época, significavam pouco para os investigadores. Seu carro foi encontrado 3 dias depois no estacionamento do Aeroporto Regional de Maringá, sem nenhuma impressão digital além das suas próprias. Não havia registro de embarque em seu nome em nenhum voo, nem uso de seus cartões de crédito ou movimentação em contas bancárias. Hélio Farina havia se tornado um fantasma digital no início da era da internet brasileira. O delegado responsável pelo caso, Ricardo Mendes, declarou após 6 meses de investigação infrutífera: todos os indícios apontam para uma fraude elaborada e fuga internacional. Estamos cooperando com a Interpol, mas sem resultados concretos até o momento. O que ninguém sabia é que Hélio não havia deixado o país, nem mesmo o Paraná. A sede da Polícia Federal em Curitiba, agosto de 2001. 6 meses sem nenhuma pista concreta. O agente Felipe Noronha jogou uma pasta sobre a mesa da sala de reuniões, onde outros 3 investigadores observavam um mapa do Paraná marcado com pontos vermelhos, locais onde supostos avistamentos de Hélio haviam sido reportados e posteriormente descartados. O desaparecimento do empresário havia se tornado um dos casos mais intrigantes da década. Os jornais locais, que inicialmente estampavam manchetes sensacionalistas como "Gênio da tecnologia aplica golpe milionário e desaparece", agora relegavam o caso às páginas internas, com pequenas notas sem novidades. Os investidores lesados formaram uma associação para pressionar as autoridades.
Alguns contrataram investigadores particulares. Outros, resignados, aceitaram que jamais reveriam seu dinheiro. O mais vocal deles, o empresário do setor imobiliário Augusto Mendes, aparecia frequentemente na televisão local. Farina não era um gênio, era um charlatão com vocabulário rebuscado. Falava de algoritmos e códigos para impressionar investidores. Criou essa história de dinheiro digital, quando o que fez foi um esquema de pirâmide sofisticado. Para a família, o silêncio era a pior parte. Dora Farina, mãe de Hélio, de 71 anos, visitava a delegacia semanalmente. Com uma foto do filho em mãos, sempre fazia a mesma pergunta: alguma novidade sobre o meu Hélio? A resposta era invariavelmente negativa. O pai, Antônio Farina, antigo professor de matemática, faleceu em dezembro de 2001 sem saber o paradeiro do filho. Ele morreu de desgosto, afirmou Dora no funeral, realizado em Londrina com a presença de poucos familiares. Uma cadeira vazia, com uma fotografia de Hélio, foi colocada ao lado do caixão. Enquanto isso, as investigações sobre o destino do dinheiro desaparecido revelavam um labirinto digital impenetrável. Os técnicos da Polícia Federal conseguiram recuperar fragmentos de código do sistema criado por Hélio, mas era avançado demais para a compreensão da época. Ele parece ter criado algum tipo de sistema financeiro paralelo, com criptografia de ponta, explicou o perito em informática Carlos Eduardo Lima em seu relatório. Os valores foram fragmentados e distribuídos em uma rede que não conseguimos mapear completamente. As buscas físicas também não traziam resultados. Hotéis, pousadas, imobiliárias, companhias aéreas, rodoviárias. Nenhum registro de Hélio Farina. Era como se ele tivesse evaporado. A teoria mais aceita continuava sendo a de fuga internacional com identidade falsa, possivelmente para países com pouca cooperação jurídica com o Brasil. Em março de 2002, mais de um ano após o desaparecimento, a Polícia Federal começou a realocar recursos para outros casos mais promissores. A investigação permanecia oficialmente aberta, mas na prática estava estagnada. A foto de Hélio no mural de procurados amarelava com o tempo, assim como a esperança de solução. Sua irmã, Doutora Mariana, tentou manter o caso vivo. Criou um website chamado Onde Está Hélio, compartilhando informações e pedindo pistas. Recebia ocasionalmente e-mails com avistamentos falsos ou teorias conspiratórias. Um deles dizia que Hélio havia sido silenciado por bancos centrais temerosos do potencial de sua tecnologia, teoria que ganharia força anos depois, com o surgimento do Bitcoin. Na verdade, a distância entre Hélio e seus buscadores era muito menor do que todos imaginavam. Enquanto sua face era procurada em aeroportos internacionais e grandes metrópoles, o homem que um dia sonhou revolucionar o sistema financeiro global vivia em um mundo à parte, a apenas 170 quilômetros de sua antiga vida. Campo Mourão, Paraná, maio de 2011. A pequena loja de componentes eletrônicos na periferia da cidade recebia poucos clientes. O proprietário, Seu Neves, um senhor de 60 anos com conhecimentos básicos de eletrônica, atendia principalmente agricultores que buscavam peças para pivôs de irrigação e outros equipamentos rurais. Naquela terça-feira chuvosa, um homem de barba grisalha, aparentando 50 anos, entrou na loja. Usava um boné surrado, óculos de armação grossa e roupas simples, típicas dos trabalhadores rurais da região. O que o diferenciava era seu conhecimento técnico incomum. Preciso de capacitores de alta precisão, diodos Schottky e, se tiver, placas de circuito impresso virgens. Solicitou com vocabulário que surpreendeu o proprietário. O senhor entende do assunto, comentou Seu Neves, enquanto buscava os itens solicitados. Hobby antigo, respondeu o cliente secamente, evitando olhar diretamente para a pequena câmera de segurança no canto da loja. Esse homem, que se apresentava como Paulo Renato Silva, era um cliente frequente, embora suas visitas fossem espaçadas, aproximadamente a cada 3 meses. Sempre pagava em dinheiro, sempre comprava componentes eletrônicos específicos, sempre evitava conversas prolongadas. O que Seu Neves não sabia era que Paulo era, na verdade, Hélio Farina, vivendo sob identidade falsa há uma década. O sítio onde morava,
a 30 quilômetros do centro de Campo Mourão, havia sido adquirido com dinheiro em espécie através de um laranja em agosto de 2001, 7 meses após seu desaparecimento. A propriedade de 2 alqueires, situada em uma área isolada conhecida como Estrada da Serra, não chamava a atenção. Uma casa simples de 2 quartos, um galpão de ferramentas e uma pequena horta compunham o cenário visível a qualquer visitante ocasional. O verdadeiro tesouro estava escondido no porão, cuidadosamente ampliado e impermeabilizado, um laboratório completo de informática com equipamentos de diferentes épocas. Enquanto o mundo testemunhava a ascensão vertiginosa do Bitcoin, a primeira criptomoeda bem-sucedida lançada em 2009, Hélio observava com interesse silencioso. Seus monitores exibiam gráficos de valorização, códigos de blockchain e, ocasionalmente, notícias sobre seu próprio caso, cada vez mais raro nos portais de notícia. Em um caderno meticulosamente organizado, Hélio anotava: aplicação prática superior à minha arquitetura original. Implementação do blockchain mais elegante, embora o conceito de mineração pareça desperdício energético. O anonimato do criador é uma decisão sábia. No mesmo período, o inquérito sobre seu desaparecimento era oficialmente arquivado por falta de novas evidências. Sua mãe, Dora, havia falecido em 2009, ainda acreditando que o filho estaria vivo em algum lugar. Sua irmã, Mariana, embora nunca tenha desistido formalmente, focou em sua carreira médica e na família que constituiu. Os ex-investidores seguiram com suas vidas. Ironicamente, alguns deles, anos depois, investiriam em Bitcoin e outras criptomoedas, sem jamais suspeitar que o homem que os havia lesado havia antecipado essa revolução financeira. No sítio isolado, Hélio mantinha uma rotina estrita. Acordava às 5h, cuidava de sua pequena horta e algumas galinhas, dedicava as tardes a experimentos eletrônicos e as noites à programação. Uma antena parabólica disfarçada como equipamento rural garantia conexão satelital à internet. Para os raros vizinhos, era apenas o seu Paulo, um homem reservado que mexia com computadores. Sua barba agora completamente branca e os óculos de grau forte modificavam significativamente sua aparência. Anos de exposição solar no trabalho rural haviam curtido sua pele, tornando-o irreconhecível quando comparado às fotografias que um dia estamparam jornais e cartazes de procurado-o. Em momentos de contemplação, observava o horizonte da varanda e questionava suas escolhas. Havia criado um sistema financeiro revolucionário anos antes de o mundo estar pronto, e quando finalmente a tecnologia despontava globalmente, ele era apenas um observador anônimo, um pioneiro esquecido. A única conexão que mantinha com seu passado era um antigo servidor, raramente ligado, onde armazenava as chaves criptográficas que controlavam os fundos distribuídos tantos anos antes. O dinheiro ainda existia, flutuando no limbo digital que ele mesmo havia criado, aguardando instruções que nunca vieram. Campo Mourão, Paraná, 2 de agosto de 2024. O enxame de abelhas não havia sido planejado. Antônio Gomes, apicultor amador e proprietário recém-estabelecido do sítio vizinho ao de Paulo, seguia o rastro de um enxame que fugira de suas colmeias quando atravessou a cerca que dividia as propriedades. Foi quando notou algo incomum, um feixe de cabos de rede cuidadosamente enterrados, expostos pela erosão recente causada pelas fortes chuvas do inverno. Os cabos seguiam em direção a uma pequena construção que parecia uma caixa d'água comum no terreno vizinho. Antônio, curioso por natureza, anotou mentalmente aquela estranha descoberta. Cabos de rede de alta qualidade não eram equipamentos típicos em propriedades rurais da região, especialmente em quantidade tão significativa. 2 dias depois, durante um café na venda do seu Tico, ponto de encontro dos moradores locais, Antônio mencionou casualmente o fato a um grupo que incluía João Ferreira, policial civil recém-transferido para Campo Mourão. Seu vizinho deve gostar muito de internet, brincou João. Ou talvez esteja minerando Bitcoin. A risada geral que seguiu escondia o interesse genuíno do policial naquela informação aparentemente trivial. João Ferreira não estava ali por acaso.
recém-chegado da Divisão de Crimes Cibernéticos de Curitiba, estava destacado para um projeto de revisão de casos antigos relacionados a fraudes digitais. Entre os arquivos que revisava nas horas vagas, estava o quase esquecido caso Farina. Na manhã seguinte, João dirigiu casualmente até a estrada que levava ao sítio do misterioso vizinho. De longe, observou a propriedade com binóculos. Nada parecia fora do comum, exceto por uma antena parabólica de tamanho industrial, parcialmente camuflada entre árvores. Para um sítio isolado, aquilo representava um investimento considerável em comunicação. Consultando registros da propriedade, descobriu que o local pertencia a um tal Paulo Renato Silva, que havia adquirido o terreno em 2001. A coincidência de datas com o desaparecimento de Hélio Farina acendeu um alerta em sua mente investigativa. Após uma semana de observação discreta e pesquisa de antecedentes, João decidiu obter um mandado de busca. A justificativa oficial era investigação sobre possível mineração ilegal de criptomoedas e sonegação fiscal, o suficiente para convencer um juiz sem levantar o perfil do caso. Na manhã de 10 de agosto, 3 viaturas policiais descaracterizadas chegaram ao sítio. O homem que atendeu à porta não demonstrou surpresa ou resistência, como se, de alguma forma, estivesse esperando aquele momento há 23 anos. "Posso ajudá-los, oficiais?" perguntou com calma. João Ferreira observou atentamente aquele senhor de aproximadamente 60 anos. Barba branca bem aparada, óculos de grau, mãos com calos típicos de trabalho rural, mas com a precisão de movimentos de alguém habituado a trabalhos minuciosos. "Senhor Paulo Renato Silva, temos um mandado para verificar suas instalações", anunciou, estendendo o documento oficial. "Entendo. Sintam-se à vontade", respondeu o homem, abrindo completamente a porta. "Apenas peço que tenham cuidado com os equipamentos." A busca na casa revelou uma vida simples e organizada. Livros técnicos nas estantes, uma pequena televisão raramente usada, alimentos básicos na despensa. Foi no galpão anexo que a equipe encontrou a primeira surpresa: um alçapão cuidadosamente disfarçado sob uma pilha de sacos de ração. Ao descerem as escadas, os policiais depararam-se com um cenário surreal: um laboratório de informática completo, com equipamentos de diversas gerações, desde computadores de tubo dos anos 90 até servidores mais modernos. Nas paredes, diagramas complexos, códigos escritos à mão e, o mais impressionante, uma linha do tempo detalhada do desenvolvimento de criptomoedas, começando em 2001, 8 anos antes do Bitcoin. Em uma mesa central, um objeto chamou a atenção de João: um disco rígido externo dentro de uma caixa anti-choque com uma etiqueta manuscrita: corrente digital, backups originais, janeiro 2001. Era exatamente o objeto descrito como estando com Hélio Farina na noite de seu desaparecimento, segundo os arquivos do caso. "Senhor Silva, ou devo chamá-lo de Hélio Farina?" perguntou João, segurando o disco rígido. O homem sorriu levemente. "Faz tanto tempo que não ouço esse nome, que quase esqueci que já fui essa pessoa." A descoberta daquele objeto, preservado como uma relíquia por mais de 2 décadas, era a conexão física que faltava para unir o passado e o presente. O pioneiro das criptomoedas brasileiras nunca havia desaparecido, apenas se transformado em alguém que o mundo havia esquecido de procurar. Delegacia de Polícia Civil, Campo Mourão, 12 de agosto de 2024. A sala de interrogatório estava incomumente cheia para os padrões daquela delegacia interiorana. Além do delegado local, Dr. Dos Marcelo Bueno, estavam presentes o investigador João Ferreira, um perito digital da capital, um procurador federal e, por videoconferência, uma representante da Comissão de Valores Mobiliários. Do outro lado da mesa, Hélio Farina, agora oficialmente identificado por impressões digitais, mantinha a mesma calma que demonstrara durante a prisão. Não havia contratado advogado, afirmando que a verdade não precisava de intermediários. "Senhor Farina, o senhor está ciente das acusações? Fraude financeira, falsidade ideológica, uso de documento falso, evasão de divisas", iniciou o delegado. Hélio ajustou os óculos. Seu rosto, marcado pelo tempo, não demonstrava arrependimento, apenas uma serena aceitação. "Estou ciente do que os senhores acreditam que eu fiz",
respondeu pausadamente. Mas a história é mais complexa do que os registros oficiais sugerem. Durante as próximas 4 horas, Hélio narrou uma história que oscilava entre genialidade visionária e paranoia tecnológica, não de forma linear, mas em fragmentos que os investigadores precisavam organizar como um quebra-cabeça. Em 1999, desenvolvi um protocolo de transações digitais baseado em criptografia assimétrica e registros distribuídos. O que vocês conhecem hoje como blockchain, explicou com a precisão de um professor universitário. Quando apresentei aos primeiros investidores, chamei de corrente digital. A inovação havia atraído rapidamente capital de investidores entusiasmados com o potencial de um dinheiro programável. No entanto, segundo Hélio, quando a tecnologia começou a funcionar, ele percebeu as implicações mais amplas e os riscos envolvidos. 2 dias antes do meu desaparecimento, recebi um e-mail criptografado, continuou. O remetente usava o codinome Agência e demonstrava conhecimento detalhado do meu projeto. A mensagem era clara: interromper o desenvolvimento ou enfrentar consequências. João Ferreira interrompeu. O senhor está alegando que foi ameaçado por alguma agência governamental? Não alego nada. Apenas relato o que recebi. Poderia ser qualquer um. Governo, bancos, concorrentes. O sistema financeiro tradicional não reagiria bem a uma tecnologia que ameaçava sua relevância. Ao invés de ceder, Hélio decidiu completar o protocolo. Na noite de seu desaparecimento, ativou a distribuição final dos ativos digitais, fragmentando o controle e os registros em uma rede que ninguém poderia desligar. Depois, forjou sua própria fuga. O dinheiro dos investidores nunca foi roubado, afirmou, para surpresa dos presentes. Foi transformado em tokens digitais e distribuído em wallets individuais. Cada investidor recebeu, por e-mail criptografado, as chaves de acesso. A maioria ignorou por não compreender o que era aquilo. O perito digital, que examinava os dados recuperados dos computadores do sítio, confirmou parcialmente a versão. Encontramos registros de envio de e-mails criptografados para os 16 investidores principais, datados de 18 de janeiro de 2001. Hélio continuou. Alguns provavelmente deletaram, achando que era spam. Outros podem ter guardado sem entender. O que importa é que o sistema funcionou. A prova está no disco rígido que encontraram. Quando o perito conectou o disco a um computador isolado, os arquivos revelaram um sistema primitivo, mas funcional, de criptomoedas, criado 8 anos antes do Bitcoin e com princípios surpreendentemente similares. Por que o senhor não reivindicou o crédito quando as criptomoedas se tornaram realidade global? Perguntou João, genuinamente curioso. Hélio sorriu pela primeira vez durante o interrogatório. A pessoa que criei não existia mais. Hélio Farina havia desaparecido e Paulo Silva estava em paz com sua horta e seus experimentos. Além disso, acrescentou com um brilho nos olhos, a verdadeira inovação não precisa de rosto ou nome. A investigação subsequente revelou a extensão surpreendente da história. Dos 16 investidores originais, 3 ainda possuíam os e-mails com as chaves criptográficas, guardados por anos sem compreender seu significado. Quando finalmente acessados, revelaram valores que, com a valorização das criptomoedas, ultrapassavam em muito o investimento original. Um deles, Augusto Mendes, o mais vocal crítico de Hélio, descobriu que sua chave digital dava acesso a uma wallet contendo o equivalente a 12 milhões de reais. É algum tipo de piada cósmica? Perguntou aos investigadores, estupefato. No total, os 7,3 milhões iniciais, convertidos naquele sistema precursor e deixados intocados, equivaliam agora a aproximadamente 87 milhões, distribuídos entre os investidores originais conforme suas participações proporcionais. Ironicamente, o único que não tinha acesso a nenhuma fortuna era o próprio Hélio. Não reservei nada para mim além do conhecimento, afirmou. O que precisava para viver, já tinha separado antes ou em espécie, o suficiente para comprar o sítio e sobreviver modestamente. A audiência de custódia, realizada 2 dias depois, resultou em decisão incomum. Considerando a idade avançada do réu, a natureza técnica e precursora do caso
e o fato de que tecnicamente não houve apropriação dos valores que haviam sido preservados e até multiplicados, a juíza determinou prisão domiciliar. O senhor permanecerá em sua residência, com tornozeleira eletrônica, enquanto o caso tramita, determinou a magistrada. Está proibido de acessar a internet ou utilizar dispositivos de comunicação. Ao deixar o tribunal, Hélio fez seu único comentário à imprensa, que se aglomerava. A tecnologia que criei em 2001 visava um mundo sem intermediários confiáveis. Ironicamente, fui eu quem acabou desaparecendo como intermediário, enquanto a ideia sobreviveu por conta própria. Quando retornou ao sítio, acompanhado por oficiais de justiça para a instalação da tornozeleira, encontrou algo surpreendente. Dezenas de envelopes haviam sido deixados em sua caixa de correio. Eram cartas de desenvolvedores de blockchain, entusiastas de criptomoedas e estudantes de tecnologia que, tendo ouvido a notícia, reconheciam nele um pioneiro esquecido. Uma delas, assinada por um professor de ciência da computação da USP, continha apenas uma frase: algumas pessoas criam o futuro, outras preferem viver nele em silêncio. O senhor fez ambos. Em seu diário, na última entrada antes de ter o acesso a dispositivos eletrônicos restringido, Hélio escreveu: o mais fascinante não é o que criamos, mas o que nossas criações se tornam quando ganham vida própria no mundo. Talvez o verdadeiro criador não seja quem inicia algo, mas quem sabe quando dar um passo atrás e observar. Enquanto isso, nos servidores de blockchain espalhados globalmente, milhares de blocos de informação continuam a ser processados a cada segundo, confirmando a visão que um empresário brasileiro teve quando o século XXI apenas começava e que o mundo levaria anos para compreender.